Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar a reunião de paz. A gente já fez presencial 2 reuniões. Para aqueles que não puderam estar em nenhuma das duas, eu vou passar tudo que foi falado, beleza? Então a gente tem alguns temas, é uma reunião simples e a primeira coisa que a gente queria falar é sobre as regras do clube. São algumas regras simples que a gente já passou para a meninada, para os desbravadores, né? E a gente queria passar para vocês também. Então, a primeira é sobre respeitar a todos, né? Independente de quem seja, tanto os colegas quanto os membros da diretoria, né? Qualquer problema com algum colega, avisar a direção, a gente resolve. Terceira regra, é proibido namoro, contato físico, romântico em qualquer atividade oficial do clube, né? Isso aí é algo que todo clube de desbravadores tem, né? Não é permitido namoro, ficar, essas coisas, né? Se você acha que o teu filho, tua filha tem idade, né, para isso, se ele namorar com alguém que seja de fora, que seja fora do ambiente do clube. Inclusive no nosso clube a gente tem um casal, né, que é a Luana e o Gabriel, que eles são um ótimo exemplo de que no ambiente do clube eles não se comportam como namorados, entendeu? No clube é assim, não tem isso, beleza? O quarto item aí, terminantemente proibido qualquer prática de bullying, isso aí é óbvio, né? 5. Ao faltar 3 reuniões sem justificativa, o membro estará fora da próxima atividade externa, quer dizer, caminhada, acampamento, campuri, né? E assim, nesse ano de 2020, de 2022, a gente foi bem relapso quanto a isso, né? Não teve muita chamada, né? Mas agora, desse finalzinho do ano e no início do ano que vem, a gente vai pegar firme nisso aí, né? E assim, não é que não pode faltar, é que quando faltar, tem que ter alguma justificativa. Então, por exemplo, olha, eu fui no aniversário do meu tio, é, fui para um passeio familiar, eu estava doente, beleza, é uma justificativa perfeita, mas faltar simplesmente por faltar, ou porque esqueceu da reunião, ou porque dormiu demais, isso aí realmente não é uma desculpa para faltar a reunião, e realmente esses aí que faltarem 3 reuniões sem justificativa vão ficar fora dos eventos. Sexto, o clube determinará um percentual do cumprimento do cartão de classe para participar das atividades externas durante o ano. O desbravador que não cumprir o mínimo exigido perderá essa atividade. Então, o clube ele tem classes, né, ele tem os cartões, né, cartão de amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista, guia, né, cada idade tem um cartão, e todas as atividades do clube estão nesses cartões, né? Então, assim, sei lá, digamos que a gente marque um acampamento para março. A gente vai falar assim, olha, em março no acampamento, você já teve 2 meses, aí já teve janeiro, fevereiro, você vai ter que estar com pelo menos 5 assinaturas. Se você não tiver 5 assinaturas, você não vai, né? E no cartão tem em média 30, 32, né? Ó, se você não tiver 5, você não vai. Aí em abril, por exemplo, tem uma caminhada. Olha, em abril, se você não tiver 8 assinaturas, você não vai. E assim sucessivamente, porque o clube também é obrigação, entendeu? Tem também essa parte. Sétima regra. Os membros admitidos em lenço devem comparecer às reuniões devidamente uniformizados. E por devidamente uniformizados, entende-se camisa do clube, eu estou com a camisa, né? Lenço, tênis, por que tênis? Porque a gente faz ordem unida, entendeu? A gente faz ordem unida e algumas atividades exigem tênis, né? E roupa decente. Roupa decente, a gente entende que é aquela roupa que é exigida, por exemplo, no ambiente escolar, né? Na escola, você não pode vestir de qualquer maneira, você tem que ter uma determinada roupa, né? Um determinado tamanho sei lá, de saia, de short, né? Tem isso na escola, no clube também tem isso, beleza? 8. O desbravador é desbravador em todos os locais que estiver e sempre deve seguir os ideais, procurando dar o exemplo em seu comportamento, atitudes e postagem nas redes sociais. Por que eu estou falando isso? Que a gente vive numa época em que se tornou normal, a parte da rede social, né? Você. Tem umas músicas que circulam por aí,
né? Que tem umas letras assim bem pesadas. E assim, aconteceu um negócio esse ano, eu lembro, né? Foi mais de uma vez de alguém postar uma atividade com lenço, né, com uniforme, fazendo alguma coisa, e depois postar uma música que tinha, sei lá, um monte de palavrão, um monte de baixaria, que palavrão era vírgula. Então, assim, não condiz com os nossos ideais, com esse negócio de, pela graça de Deus, serei puro, que a gente fala em toda reunião, não condiz com os nossos ideais, determinados tipos de música que tem baixaria, que tem palavrão, que tem, né, esse tipo de coisa que realmente não condiz com ser puro, né? E nove, não xingar nas reuniões e eventos do clube. Isso aí é um problema que a gente está tendo. Algumas pessoas realmente, né, não sei se vem de casa, não sei se é da cultura, mas realmente a gente está tendo alguns problemas com isso. Com algumas pessoas que realmente estão muito desbocados, tá? E a gente quer corrigir isso. Ao desrespeitar as regras, a postura é a seguinte: primeiro a gente chama a atenção da pessoa e conversa, né? Se resolver na conversa, beleza, tudo certo. Segundo lugar, se não resolver com a conversa, se ele reincidir, a gente entra em contato com os pais e pede para os pais tomarem as devidas providências, né? A educação, ela vem de casa. A tarefa de educar é dos pais, né? Inclusive, eles passam aí, sei lá, durante a semana 3 horas com a gente, 3, 4 horas com a gente, e o resto ficam em casa, né? Em casa, na escola, enfim. A tarefa de educar é dos pais. Então aí a gente passa o problema para os pais, olha, está acontecendo isso, o teu filho está tendo tal problema, tua filha está fazendo isso, e eu queria que você conversasse com ela e resolvesse. Não resolveu? Reincidiu depois de falar com os pais? Aí a gente vai suspender as atividades, tá? Aqui é uma nova metodologia que eu e a direção do clube que a gente está adotando, tá? Esse ano a gente se decepcionou um pouco com a falta de comprometimento de parte dos desbravadores com algumas coisas que a gente tinha, com alguns programas que a gente tinha. Por exemplo, Campeonato de Ordem Unida. Nosso clube tem perto de 40 pessoas, 40, 45, né? Tem mais ou menos essa quantidade. Eu tive dificuldade para reunir 16 pessoas para fazer a Ordem Unida. Então, assim, a gente quer desbravador que goste de ser desbravador e que seja desbravador por inteiro, que compre o programa do clube, mas tudo, sabe? Na escola, eu nunca gostei da disciplina de português, nunca gostei da disciplina de geografia, eu achava chato. Não é que era difícil nem nada, era chato para mim, né? E mesmo assim eu precisei fazer português, eu precisei fazer geografia, eu precisei aprender, precisei tirar nota boa, né? Não era só, sei lá, a educação física. Eu gosto de educação física, eu gosto de matemática, eu gosto de ciências, de física. Não, a gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente faz o que precisa e o Clube dos Bravadores é um pacote por inteiro. Quando a gente entra no clube, tem várias coisas que você precisa se comprometer, que você precisa fazer. E se o clube participa de algum programa, você tem que comprar esse programa. Então, assim, aqueles que a gente for percebendo que estão no clube só para acampamento, só para sair, só para passeio, a gente não quer esse tipo de pessoa. A gente não quer esse tipo de desbravador. Pode procurar outro clube, pode procurar outro passatempo, tá? Então, se teu filho só quer isso, a gente não quer ele no clube, tá bom? A gente quer que quando a gente marcar alguma coisa, né, a gente, claro, não estou falando do caso de ter algum compromisso, de ter alguma coisa, mas assim, quando a gente, sei lá, a gente vai fazer, sei lá, uma limpeza de praia, não é tão legal limpar a praia, né, mas o clube faz atividade, esse tipo de atividade também, né? A gente quer que compareça. Quando a gente falar, olha, vai ter um campeonato de ordem unida, a gente precisa reunir o clube para treinar. A gente quer que compareça, entendeu? Quando a gente marcar programa, tem que comparecer. Se não comparecer, se ficar faltando muito, realmente a gente vai falar, olha, obrigado por participar um tempo aqui com a gente gosta muito de você, a amizade continua, mas realmente o seu lugar não é aqui, beleza? E aí é um recado para todos. Atualização da secretaria do clube para 2023. Então, assim, todo ano a gente atualiza o SGC, o Sistema de Gerenciamento de Clubes. Então, a gente atualiza a ficha médica, a gente atualiza a ficha de cadastro,
a gente atualiza os termos, né? Tem um termo que você assina, né? Permitindo que a gente use a imagem e a voz do teu filho. Como assim? A meninada é menor de idade, né? Se a gente tira uma foto e põe no Instagram, por exemplo, por se tratar de crianças e adolescentes, se não tem a devida autorização dos pais, pode gerar algum tipo de problema. Né? E o Clube dos Gravadores se preocupa com isso, com as questões legais, né? E fora que todo o evento que a gente vai tem filmagem, né? Então, assim, para participar do clube tem que assinar esse termo permitindo que use a imagem e a voz do filho de vocês. Basicamente é tipo assim, pô, se eu fizer um vídeo de uma Horta Unida e aparecer seu filho falando lá, ou aparecer o rosto do teu filho, é para não te dar o direito de me processar por postar esse vídeo no Instagram. Entendeu? Ou quando tiver um evento grande, um Campuri, por exemplo, que todo Campuri é filmado, as atividades, é para não dar munição para alguém mal intencionado falar: olha, meu filho apareceu e eu não autorizei, vou processar, eu vou ganhar dinheiro em cima. É só isso, gente, é só isso. Próximo item é o Campuri da USEB. O Campuri da USEB é o Campuri da União Sudeste Brasileira, certo? Envolve o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses três estados aí. Né? Você pode perguntar, pô, mas São Paulo não é Sudeste? É, São Paulo geograficamente é Sudeste, mas eles são tão grandes que eles têm um deles separado. Tá? Tem muita gente lá, enfim. Por algumas questões, São Paulo não faz parte dessa divisão aí. Né? Então é um Campuri que acontece de tempos em tempos. Né? Eu participei dos últimos 2 Campuris, participei do Marcha da Vitória, que teve lá em 2008, foi no Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio, foi fantástico, uma experiência incrível, eu era menino, sei lá, tinha 13 anos e foi incrível, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu saí do estado, fui com o clube, a programação foi boa, as atividades foram boas, as amizades, foi tudo muito bom. Depois, em 2016, a gente teve o Campuri lá de Patinga, que foi do Sudeste também todo, né? Teve mais ou menos 15 mil pessoas. E agora, em 2023, vai ter aqui no Espírito Santo, né, lá em Linhares. Então, assim, é uma coisa boa que é perto, mas eu já preciso passar as informações. Um evento desses não é barato, né, precisa de muito esforço para ir, né, e aí eu vou já passar os valores. A inscrição, que começa em dezembro, é dezembro, janeiro, fevereiro, é R$ 250. Tá? São 5 dias de Campuri, dia 19, 20, 21, 22, 23. Gente, vocês podem perguntar, pô, mas inscrição R$ 250 um evento. Gente, o local que vai ser lá é um pasto, não tem nada, tem grama. E aí, nesse espaço, que é um pasto, que é um negócio sem estrutura, vai ser montado o quê? Banheiro, arquibancada, área de acampamento, vai ser montado um hospital, vai ter que alugar ambulância, SAMU, tudo que um evento grande precisa ter, beleza? Então, nesse Campuri, vai ter lá pelas 20 mil pessoas, é um evento grande mesmo, memorável, e a gente, assim, vai trabalhar para todo mundo que está no clube, que é desbravador e tal, vá. E assim, sem dúvidas, a gente precisa da parte dos pais aí, né, nessa questão aqui, no dinheiro, né? O valor da alimentação a gente ainda vai definir, o do transporte a gente também vai definir. E os gastos do clube também, tá? Mas o urgente agora é a inscrição. É dezembro, janeiro, fevereiro, 250 é para os 15 mil primeiros que pagarem. Tá? O evento vai fechar só em fevereiro. E com certeza vai dar mais de 15 mil pessoas. Então, quem não conseguir se inscrever logo, vai pagar R$ 270, vai pagar R$ 20 a mais aí. Pela primeira vez, vai poder usar o cartão para dividir. Então, se você fizer lá a compra da inscrição lá em dezembro, você vai poder dividir em 7 vezes sem juros, tá? 250 dividido em 7 vezes. Excelente, né? Se for em 5 vezes, já fica R$ 50 por mês, já não fica tão pesado, né? Então, eu recomendo, faça planos para o seu filho participar. E assim, invistam nos filhos de vocês. Porque assim, o mundo tá aí para oferecer muita coisa que é atrativo, né? Poxa, um show lá que tava tendo esses dias lá em Nova Guarapari,
tava quase R$ 200, tava R$ 180, né? E são algumas horas, você vai ficar lá, tipo, de 10 da noite até outro dia, até outra madrugada, e esse evento que é totalmente preparado, pensado para o seu filho, é R$ 250, 5 dias, dá R$ 50 o dia. Então, eu não acho caro. Eu acho que a gente sim tá com pouco dinheiro. No meu caso, eu tô, né? Tô com dificuldade, mas enfim, vamos que vamos e vai ser muito bom. Conto com todos vocês. Dezembro a gente quer fazer um acampamento para finalizar o ano. Ainda não tem local. Eu olhei alguns locais que já estão ocupados e outros locais que o preço está meio fora da realidade. Então a gente ainda está vendo lugar, está vendo certinho. A gente vai procurar passar tudo para vocês o quanto antes. O próximo item é o Mutirão de Natal. O Mutirão de Natal é uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um programa que todos os departamentos da igreja, inclusive o Clube dos Trovadores, apoia e participa. E é um programa que ele faz basicamente o seguinte: ele arrecada alimentos, brinquedos e roupas e tenta, pelo menos no Natal, ajudar algumas pessoas que estão passando por necessidade. Que tipo de pessoas? Pessoas da comunidade, né? Pessoas aqui de perto da comunidade, e às vezes algumas instituições sociais. Por exemplo, esse ano é um dos nossos objetivos fazer uma doação para o Lar dos Idosos, né? Aquele que fica lá perto do SESC, é um lugar que fica realmente vários idosos lá, é um lugar assim muito pobre, que depende muito de ajuda, de financiamento, de doação, né? Ele assim, sempre precisa de ajuda. E também a gente quer colocar isso na nossa meninada, então incentivar o espírito de caridade neles. Então o que a gente vai fazer? A gente vai arrecadar dos desbravadores, dos amigos e familiares, como assim, dele. Ah, meu filho não trabalha, meu filho não tem fonte de renda, como é que ele vai doar alguma coisa? Bom, com certeza, se ele está em fase de crescimento, vai ter alguma roupa que não dá mais nele, né? Com certeza vai ter roupa que não dá mais nele, né? E roupa em bom estado, pelo amor de Deus, né? Pode ser que ele seja uma criança que tem vários brinquedos e quem sabe ele não possa olhar e ver algum brinquedo em bom estado que ele não possa abrir mão, que ele possa doar para alguém, né? E com certeza ele ganha algum dinheirinho para fazer uma compra na escola. E eu queria que você incentivasse ele para que lá para dezembro ele, com as próprias economias, fosse no supermercado e comprar alguma coisinha para doar. Pode ser 1 quilo de alimento não perecível, pode ser 1 quilo de farinha, arroz, feijão. Não é nada muito caro, mas seria importante que ele tirasse dele, do esforço dele para isso. E, obviamente, as famílias são totalmente convidadas a ajudar da forma que elas puderem, né? A gente vai trabalhar também bastante as redes sociais, então a gente vai fazer story, a gente vai fazer coisa para você postar no status do WhatsApp, para você mandar para seus amigos, porque às vezes a sua rede de contato, os seus amigos, os seus contatos, os seus seguidores do Instagram, enfim, talvez eles podem querer ter o desejo de ajudar e talvez não tenham a oportunidade, não vejam como, e aí se você compartilhar lá e alguém falar, poxa, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero ajudar a tornar o Natal de alguém mais feliz, né? Então, o compartilhamento vai ajudar bastante, tá? A gente também, às vezes, faz parceria com alguns supermercados, a gente entra em contato com o supermercado e eles permitem, muitas vezes, que a gente fique lá na entrada arrecadando alimento. Normalmente, a gente pega um panfleto, escreve o que é o mutirão de Natal, né, e aborda, quando a pessoa for entrar, da seguinte forma: ei, fulano, tudo bom? A gente está fazendo parte do mutirão de Natal e quando você estiver fazendo suas compras aí de mês, se você puder comprar 1 quilo de alimento não perecível ou algum alimento, um leite, feijão, arroz, qualquer coisa, vai ajudar muito. Você vai estar ajudando uma família carente, ou vai estar ajudando o lar dos idosos, você vai estar ajudando a levar amor para uma pessoa que está precisando. E normalmente a gente faz escala. Então, teu filho, tua filha, a gente faz assim, sei lá, começa a arrecadar 8 da manhã. De 8 às 10 é fulano, ciclano e beltrano, né? 2 horinhas ali, né? Dando tua doação de tempo, né? De 10 a meio-dia
são outras pessoas, de meio-dia até 2 e assim sucessivamente. A gente faz turno para ficar o dia todo arrecadando alimento na frente de um supermercado. Eu tive uma experiência muito legal com isso quando teve um desastre lá em Alfredo Chaves, né, que teve aquela enchente lá. A gente, em um dia, conseguiu arrecadar 7 carrinhos de compra cheios de alimento lá no Casa Grande, né? E assim, muita gente doou, deu para ajudar, deu para fazer a diferença na vida de algumas pessoas, e esse ano a gente também quer fazer isso. Próximo item é a Missão Caleb. Missão Caleb 2023. Missão Caleb é um projeto também que envolve boa parte dos ministérios da Igreja Adventista, especialmente os jovens, os desbravadores. Os desbravadores que forem vão ganhar esse trunfo para colocar na faixa, né? E a gente vai fazer uma série de projetos sociais, comunitários, missionários e ambientais na terceira e na quarta semana de janeiro. É parte das nossas férias. Esses projetos vão se concentrar principalmente nos fins de semana. Os pais que quiserem participar junto, eles estão convidados. É só falar com a gente, só combinar, né? A gente ainda está traçando o que a gente vai fazer, mas ano passado a gente fez alguns projetos, por exemplo, limpeza de praia. A gente limpou a praia do Boião, a trilha entre o Boião e a Praia dos Morcegos, Praia dos Morcegos e 3 praias. A gente fez essa limpeza. A gente fez o projeto Água da Vida. A gente comprou algumas garrafas de água mineral, botou para gelar, ficou direitinho, fizemos alguns panfletos dizendo que Jesus é a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede e tal, e a gente saiu no calor na praia distribuindo água com esse panfleto. A gente também distribuiu livro, a gente arrecadou alimento. O que mais que a gente fez? A gente também fez um café da manhã para algumas pessoas que estavam 5 horas, 5 e meia da manhã indo trabalhar. Tem gente que vai trabalhar com fome, a gente deu esse agrado para essas pessoas. São ações muito legais, né? Esse ano a gente ainda está definindo o que a gente vai fazer, mas você, seu filho, né, é nosso convidado, ele pode fazer parte disso, é muito legal, muito marcante. E aí, para o participante, para o inscrito, ele vai ganhar uma camisa, né? Para quem quiser pagar, tem 300 kits para a associação toda, né? Tem um kit pago que custa R$20, que é uma camisa e um squeezer. E uma das coisas da Missão Caleb é também dedicar tempo a ensinar sobre a Bíblia para quem quer aprender, para quem precisa, né? Então, quem for dar estudo bíblico vai ter uma Bíblia missionária bem legal, que na parte de trás tem várias ferramentas para ajudar a dar o estudo. Então, tem algumas perguntas, tem a passagem para a pessoa ir respondendo. Então, quem quiser, quem tiver oportunidade também, vai poder ajudar a dar estudo bíblico, né, para algumas pessoas. E também, se você, pai, se você quer conhecer mais sobre a Bíblia, pode entrar em contato com a gente. A gente antes mesmo pode fazer estudo bíblico, mas principalmente na época da Missão Caleb, a gente pode montar uma dupla aí de desbravador, 2, 3 pessoas para marcar um dia na tua casa, algum dia, horário que seja bom para você, para ir lá e estudar a Bíblia, para você aprender um pouco mais da Bíblia com os Calebs, tá? Seu filho pode participar disso ajudando, é muito legal e eu acho que vai ser muito bom se ele se envolver, tá convidado. Próximo item, classe. Espera aí que eu vou ali pegar. Voltei. Então, o clube ele tem algumas classes, né? São essas classes aqui. A classe de amigo, que é para quem tem 10 anos. Companheiro. Pesquisador. Pioneiro. Excursionista e guia. A gente tem essas classes aqui, né? Então, cada idade tem uma classe. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Essa é a idade aí da galerinha do Clube dos Bravadores. E nesses cartões estão todas as atividades que ele tem que fazer no ano. É como se fosse a escola. Na escola, sei lá, no 6º ano, você tem uma série de atividades que ele tem que aprender, de várias matérias. Sei lá, tem português, matemática, história, geografia, ciências, educação física, enfim. O Clube dos Travadores é parecido, então vou pegar o cartão de amigo aqui, tá? Ele
é dividido em algumas seções, algumas áreas, né? Então, por exemplo, a primeira área é a área dos gerais, que é aprender alguma coisa sobre o clube de forma geral, né? Depois é a descoberta espiritual, que ele vai estudar alguma coisa da Bíblia. Então, por exemplo, aqui, memorizar e demonstrar seu conhecimento sobre as 10 pragas. Quais foram as 10 pragas do Egito? Sobre as 12 tribos. Quais são as 12 tribos de Israel? Os 39 livros do Antigo Testamento, enfim. Ler e explicar os versos abaixo. Aí está aqui, João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira e tal, né? Ler e explicar esse verso. Depois dessa área, tem a área de servindo a outros, né? É uma área que normalmente tem alguma coisa de serviço ao próximo, de atividade comunitária. Então, por exemplo, olha, dedicar 2 horas ajudando alguém em sua comunidade através de 2 das seguintes atividades: visitar alguém que precisa de amizade e orar com essa pessoa, oferecer alimento a alguém carente, participar de um projeto ecológico ou educativo. Então, né, tem a parte de serviço ao próximo, serviço ao outro. Né? A parte 4, desenvolvendo a amizade. Aí, normalmente, é alguma... por exemplo, que tem mencionar 10 qualidades de um bom amigo e apresentar 4 situações diárias onde você praticou a regra áurea de Mateus 7,12. Mateus 7,12 diz basicamente que você tem que fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Né? Então, essa área aqui, a área 4, é para desenvolver a amizade. A quinta, saúde e aptidão física. Então, fala de saúde, né? Coisa física. Então, por exemplo, tem aqui completar a especialidade de cultura física, de natação principiante, né? Aprender a nadar. Fala sobre estilo de vida saudável, né? Aqui tem um que está falando para ele estudar sobre os malefícios do cigarro e do álcool, né? Aí a parte 6, organização e liderança, que já é uma parte para ele desenvolver a liderança dele. A próxima parte, que é a parte 7, estudo da natureza. Então ele vai pegar algum aspecto da natureza e estudar, né? Por exemplo, fazer especialidade de felinos, de cães, de mamíferos, aprender e demonstrar uma maneira para purificar a água e escrever um parágrafo sobre o significado de Jesus, a água da vida. Então é uma parte que pega uma passagem bíblica e pega também uma parte prática, que é você montar um filtro, fazer um filtro. Como é que purifica a água? Depois tem a parte de arte de acampar, que é aqui o quê? Aqui, por exemplo, está pedindo para ele aprender a montar uma barraca, para ele fazer os nós, para ele completar a especialidade de acampamento 1, fazer sinais de pista, quer dizer, coisas relacionadas a camping. A parte 9 é o estilo de vida, que normalmente é para fazer uma especialidade de arte manual. E por último é a classe avançada, que são 10 requisitos mais difíceis de todas as áreas. Né? Então, isso é o que o menino de amigo tem para fazer num ano. Né? Tem mais ou menos 30 requisitos. E aqui no clube a gente relaxou um pouco nesse ano, e agora em 2023 isso não vai acontecer. Eu estou mostrando um cartãozinho, mas tem uma apostila também que já vem mais fácil para ele fazer. Né? Por exemplo, aqui ele teria que fazer e anotar num papel e me mostrar, ou coisa do tipo. Na apostila não, já vem tudo certinho, já vem o espaço para ele dar as respostas, para ele fazer, já vem cruzadinha, tudo voltado para a idade deles, né? Se eu não me engano, custa R$12 isso. E aí, ano que vem, a gente vai fazer uma matrícula do clube de R$15, para justamente a gente poder encomendar esses cadernos, essas apostilas de classe, para todos eles terem, tá? E sim, reforçando, para participar das atividades externas do clube, os acampamentos, as trilhas, as pernoites, as caminhadas, tudo, precisa estar fazendo os cartões. Se não estiver fazendo, não vai participar. Admissão em lenço. Galerinha que ainda não tem um lenço, que entrou recentemente no clube. A admissão vai ser no sábado, dia 12. Assim, esse sábado que vem o outro, tá bem próximo. Precisa ter o uniforme de gala completo e precisa passar uma provinha do lenço. Que são algumas perguntas. Por exemplo, o que significa isso aqui, a espada, o escudo e tal. O que significa essa cor? Fala o voto, fala a lei. Então é uma coisa básica. Quem perder essa oportunidade de ser aceito, acho que só vai conseguir lá para março do ano que vem, tá?
Mensalidade de tesouraria, assunto importantíssimo. A gente vai voltar a cobrar uma mensalidadezinha, vai ser R$ 5. O clube ele tem custos, por exemplo, teve uma atividade em Setiba que eu usei o meu carro, fui, voltei 3 vezes para levar o pessoal lá. Foi custo. Na reunião, por exemplo, em umas reuniões atrás, a gente comprou uma caixa de bombom. Isso para prêmio de uma atividade, isso é custo. Ou sei lá, a gente precisa de barraca. Pô, se a gente tem 40 pessoas no clube, né? 40 pessoas dando R$ 5, 40 vezes 5, R$ 200. 3 meses, R$ 600, já é uma barraca, entendeu? Então a gente precisa ter dinheiro em caixa para fazer algumas coisinhas pequenas, entendeu? E aí a gente vai estar cobrando de forma melhor esse valor aí, tá bom? Sistema de unidade. O sistema de unidade é basicamente assim: o clube funciona em unidade. Eles têm unidades que são divididas por idade. Então tem a unidade de 10 e 11, 12, que são uma unidade, 13, 14 e 15, que são outra. Eu não vou falar muito disso aqui, não. Isso era mais para reunião presencial, vou pular. Insígnia de excelência é um alvo de todo desbravador. Esse ano ninguém vai ganhar, tá? Porque precisa cumprir uma série de atividades, ainda ninguém concluiu tua classe, né? Mas na verdade, assim, pode até ganhar se até em fevereiro, quando a gente pretende fazer a nossa investidura de classe, se até fevereiro alguém cumprir, e se cumprir os outros requisitos, pode ganhar. Mas como é que você ganha a insígnia de excelência? Precisa ser um desbravador exemplar, não pode faltar reunião, tem que estar pelo menos um ano no clube, tem que ter boas notas em todas as matérias. Boas notas, vou dizer assim, 70%, tá? Tirar pelo menos 7. Vou colocar assim, tá? Tirar pelo menos 70% aí em todas as matérias, não tem exceção não, tá? Ser um bom filho, então o pai tem que declarar, olha, ele é um bom filho, ele me ajuda em casa, ele arruma as coisas dele, ele cumpre as obrigações e, por último, ele tem que concluir a classe regular dele e a classe avançada dele do ano. Não cumpriu isso aqui, não pode ganhar insígnia de excelência. E eu já estou falando isso porque ano que vem não é uma competição, tá? Não é uma pessoa ganha ou outra, não. Todo mundo pode ganhar, assim como ninguém pode ganhar, tá? Então, que seja um alvo de todos os desbravadores e dos pais para seus filhos. Fala, olha, você tem que ir para a reunião, você tem que chegar no horário, seu uniforme tem que estar em dia, você tem que tirar nota boa, você tem que fazer teu cartão, você tem que cumprir as coisas aqui em casa para você ganhar a tua insígnia de excelência no fim do ano. Então, que seja um alvo aí para os seus filhos. Isso aqui eu falei só na reunião presencial, não vou falar aqui. E, por último, é um convite, tá? A gente vai iniciar lá na igreja, de 9 às 10, no sábado de manhã, a classe dos adolescentes, tá? Eu digo que, para mim, a igreja tem um papel muito importante na formação, na minha formação teve, né? E eu acredito que tem na formação de qualquer um. O clube é para meninos e meninas de 10 a 15 anos, independente da religião. Então tem gente que tem igreja, que é católico, maranata, batista, assembleia, Deus é amor, enfim, a gente tem gente de todas as religiões, tem muitas igrejas que já têm suas classes, já tem a escolinha das crianças, já tem a escola dominical, já tem o catecismo, já tem, enfim, já tem a parte bíblica lá. E para essa galera que já frequenta, que já estuda a Bíblia, não precisa participar, na verdade ninguém precisa. É um convite para quem quiser, tá? E aí a gente está iniciando essa classe. O foco principal é porque a gente sabe que tem muitos adolescentes no nosso clube que não tem nenhuma igreja, que não vai a nenhuma igreja. E eu acho que essa idade deles, de adolescente, de juvenil, é a melhor idade para aprender mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, coisas que vão fazer diferença na vida toda. E aí a gente vai começar uma classe de adolescentes. Eu peguei rapidinho a lição da última semana, então a lição funciona mais ou menos assim. Tem um tema, no caso desse, estava falando sobre a morte, né? O que a Bíblia fala sobre a morte, né?
E aí tem um verso que ele tem que estudar durante a semana, e cada dia ele estuda um pouquinho sobre alguma coisa. Então, por exemplo, no sábado, ele tem que ler isso aí. Né? Ele tem que ler essa parte, pensar. Aqui pede para ele ler o que diz lá em Eclesiastes 9, de 4 a 6. Então, é uma coisa que em 10, 15 minutinhos ele vai estudar a Bíblia ali nesse tempo. Aí, na parte de domingo, ó, todo dia tem, né? Ele tem que estudar a história que está lá na Bíblia, então é um trecho da Bíblia que já está separado e ele tem que responder algumas perguntas, né? São o quê? Mais 15, 20, 10, 15 minutos estudando a Bíblia. Aí na segunda tem uma parte que ele tem que ler, tem que responder algumas perguntinhas. Na terça, algumas curiosidades, mesma coisa, né? Na quarta, tem 3 versos aqui de impacto e tem um textozinho para ele ler. Coisa rápida, gente. É o tempo de manhã dele, antes dele fazer as coisas, é o tempo que ele vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e depois as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, é o tempo que ele, de manhã, vai buscar alguma coisa assim relacionada com Deus. Então, quarta-feira, isso aí. Quinta-feira, aí tem essa sessão flash, que é um texto, né? E lê esse restante. Sexta-feira tem algumas frases do Com Outros Olhos, eu um pouco mais aqui. E é essa lição de adolescente. Se você estudou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, 7 dias, no sábado a gente se reúne para conversar sobre o que todo mundo estudou durante a semana, numa linguagem super legal, numa linguagem para eles. Né? Eu vou ser o professor de adolescentes, vai ter mais gente ajudando a conduzir essa sala, né? Vai ter alguns sistemas de pontuação. Olha, quem estudou todo dia da semana vai ganhar ponto. Quem sei lá, quem respondeu a lição vai ganhar um ponto aí, quem decorou o verso vai ganhar um ponto, e no fim a gente vai fazer alguma coisa com esses pontos, sei lá, vão dar prêmio, vão, sei lá, dar algum presente para quem conseguiu atingir determinado patamar aí da pontuação, não sei. A gente ainda está construindo essa sala, está no início, e sábado que vem a gente vai inaugurar. O seu filho, sua filha é convidado para participar. Então, por fim, os assuntos eram esses. O melhor era ter participado da reunião ao vivo. Né? Eu ainda vou ver se eu faço durante a semana, algum dia à noite, com quem tiver, com quem puder, mas eu vou ver quantas pessoas vão poder participar, que eu não vou fazer uma reunião toda para 2 pessoas, 3 pessoas, não. Né? Boa parte dos pais já veio aí, tanto no sábado quanto no domingo. E qualquer coisa, vocês têm meu contato, só entrar em contato comigo. Se precisar de esclarecer alguma coisa, a gente marca uma visita, a gente marca uma conversa, tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe você, sua família e o seu filho.